Fala pessoal, estou aqui desenhando o gráfico para minha aula sobre estética, né? Eu estou dando curso de Kuromatsu, mas é uma aula bem completa, na verdade. Estou até pensando em abrir uma para desenhar para bonsai básico, né? Porque são conceitos mesmo que nunca adentraram o Brasil, esses conceitos, e eu sempre venho focando nisso, assim, como conhecer os termos técnicos japoneses, essas coisas que fazem a gente melhorar, né? Tendo que a estética, o conhecimento da estética é muito bom para que a gente consiga aprender algo de forma mais acadêmica, de forma que vai fazer a gente ter unidade de autoconsciência, que é pensar por si mesmo, tá bom? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para fazer uma propagandinha sobre o curso também, né? Que é um curso que ele divide o bonsai, na verdade, em 4 partes, que é a fisiologia, né? Conhecer a fisiologia do vegetal, a jardinagem, que é as aplicações de técnicas e técnicas de aplicação de técnicas, né? E a parte artística e a filosófica. Só que a parte artística vem em primeiro lugar porque você não pode fazer todos esses cortes que você faz no bonsai, ele tem objetivos artísticos. Não é para garantir a vida da planta só, são objetivos artísticos, você requer uma forma, né? Então por isso que o primeiro módulo está tocando muito nas formas. Aí, para muitas pessoas não sabem disso, mas o bonsai se divide, né? Nessas partes aqui, ó, são 4 partes. Tem uma aqui escondida, mas eu vou explicar para meus alunos melhor. Mas eu vou fazer uma explicação rápida, promocional aqui para vocês, né? É o atama, que tem outros nomes, tem também um conceito para se formar. O kubi, que seria o pescoço da árvore, né? O mume, que seria o peito, né? O peito aqui da árvore, né? Ashi, que seria essa parte aqui do pé, que seria o nembari, mas essa parte do pé aqui da árvore, né? Aí esse espacinho aqui, todo mundo já sabe que esses espacinhos aqui são o tachiagalho. Na verdade, o tachiagalho fica desse lado, né? O galho mais... Aí tem outros conceitos, né? Isso daqui que eu tô fazendo no gráfico escrito só é coisas relacionadas ao ati, que seria o nembari, né? Porque nembari, para quem não sabe, é base, né? Uma base é nembari. Só que quando a gente busca um bom nembari, a gente tem que buscar ele tem que buscar a forma de um bom nembari, né? A gente fala um bom nembari, qual é um bom nembari? Uma forma. Então tem nomes específicos da forma de um bom nembari. Como é o caso que um bom nembari é chamado de nembari, Rapon nembari ou zanembari, né? São um nembari que tem as raízes no 360 graus ali da árvore, né? O nembari bom é isso. A gente pode até dar uma dinâmica aqui de perspectiva, fazendo uma raiz aqui e escurecendo, porque aí você vai entender que existe uma raiz, existem raízes em todas as direções pela própria dinâmica da perspectiva, tá bom? Então, raízes para todos os lados é um Rapon nembari. É uma boa. Aí você tem a classificação de como é uma boa raiz, como é um conjunto de raízes, como é a capilaridade das raízes, o nome do distanciamento, do que é uma raiz boa, do que é uma raiz que não é boa, que deve tirar. Então tudo isso tu vai aprender esses conceitos para que você consiga, na hora de transplantar, limpar as raízes, deixar as raízes boas. Assim como acontece com os galhos também. Esses conceitos nunca adentraram o Brasil. Por que eu falo que eu sou uma escola tradicionalista de bonsai? Porque, de fato, eu ensino o bonsai tradicional, o bonsai que tem esses conceitos. Isso é ensinado de forma tão academicista no Japão? Não. Por que não é? Porque como você já tem uma cultura que já está enraizado no dia a dia ali, de se conhecer as coisas ruins e boas, através do diálogo, conversa direta, eles não fazem estudo tão acadêmico porque eles não precisam disso por causa da cultura deles, que já está envolto na cultura deles. Eles vão saber no dia a dia, vivendo 5 anos, 6 anos, vão saber o que é um bom nembari, o que é uma boa raiz que deve sair, o que é um bom galho, o que é um galho que deve sair. Tudo isso eles vão se incorporando ali, né? Não existe uma parada tão acadêmica. Como a gente está distante do Japão, nós, os europeus e americanos, então a gente tem que ter, né, uma licença. Isso daqui não é matemática, não, né? É até um pouco... A gente não tem espaço aqui tanto para um cálculo, porque esses cálculos, eles são situações que podem variar conforme a planta. Então não vai... Esse galho tem que sair daqui, não. É uma coisa que isso fica bem aberto no Japão, assim, não é uma matemática exata. Por isso que eu descarto Fibonacci,
A própria perspectiva, assim, eu uso alguns pontos dela, mas não de forma tão matemática, né, de forma não tão geométrica e tudo mais, tá bom? Então esse conceito aqui é só o ate, só é o pé da planta, né? Ainda tem coisas dentro do vaso ainda que eu vou explicar. A gente vai começar sempre da raiz até o atama, que é a cabeça, né? A gente vai saber cada parte. E, claro, dentro desse elemento aqui, que esse elemento, esse estilo aqui, que é um estilo clássico, que é o Moyogi, né? A gente faz no Moyogi, e depois eu vou fazer quando abrir os leques dos estilos. Os estilos mais tradicionais vão ter mais conceitos, e os estilos menos tradicionalistas vão ter menos conceitos mais profundos, mas todos vão ser interligados, relacionados, né, aos conceitos específicos, tá bom? Eu vou ensinar tudo isso, né? A minha primeira aula foi só sobre má, espaço negativo, para te saber usar isso aqui, ó, má, espaço negativo. Não é só um espaço que não tem nada, é um espaço que sinua algo, que teve ali alguma coisa. Claro que aqui é uma outra coisa, né? Um outro conceito, porque é um conceito mais maximalista por conta do Moyogi, mas vai ter estilos que vai ter isso muito mais acentuado, como é o caso do Bunding e afins, né? Ou as plantas coxidatas, tá bom? Que são plantas que têm o primeiro galho depois do meio, tá bom? Então, esse é uma promocional, muita coisa, conceito, só isso daqui é tudo isso que eu escrevi, são adendos da raiz só. Como reconhecer, como limpar a raiz quando você fizer o transplante. Então, tudo isso é o conceito da raiz. E depois vem do ati, aqui é o ati, ó, pé da planta, né? Ati. Aí depois vai passar por mume, mas antes vai ter o tatiagari. O que é de fato tatiagari? Então, tudo, eu fiz um primeiro gráfico aqui, ó, que eu não tinha espaço porque eu quero fazer outros conceitos. Aí eu fiz meio fino, assim, né? Aí eu coloquei algumas coisinhas, mas aí eu peguei um quadro maior, né? E aí eu consigo mais argumentar relacionado aos conceitos. É grande aqui. Eu vou gravar a aula sempre de noite. Eu tô gravando de dia aqui porque são promocional, tá bom? Isso aqui são conceitos mesmo bem... Isso aqui são conceitos bem elaborados, né? Onde a planta tem isso, né? Onde a planta, em determinado momento, lá, né, o conceito do Mikimo, da linha de tronco, onde ela se afasta no momento, depois cai a cabeça em cima do Nembari, todos esses conceitos, do que é uma planta que é destra, uma planta canhota, tudo isso eu vou falar, né? Mas a gente vai começar primeiro pela raiz. A raiz é primordial. Aí depois vem outros conceitos, né? Por isso que a segunda aula do primeiro módulo eu acho que eu nem coloquei aqui o título, a segunda aula é nome das partes. A gente vai começar, porque sem esses alicerces, eu não vou conseguir definir várias coisas que eu vou usar no futuro, tanto no cultivo quanto, né, na aplicação das técnicas, tá bom? Então, se você quiser saber mais, eu ainda consigo encaixar algumas pessoas no meu curso, né? A primeira aula foi dada um documentário, né, da Sensei Michiko, que fala de Hokkaido, que fala sobre mar, e também alguns adendos meus, porque a teoria, que eu falo, a teoria da estética o primeiro conceito da estética primeiro quando você vai aprender bonsai. Primeiro o conceito da estética, né? Uma teoria. E também o documentário que estava aberto aqui, mas eu fechei, o documentário de Kuromatsu, né? Tem um documentário que eu fiz sobre Kuromatsu, tem, né, como você vai conhecer, como os japoneses sabem que é a família do Kuromatsu é a família do Kuromatsu, né? Através de quê? De simples observação? Não. Através de análise científica relacionado à epiderme, né? Porque no Kuromatsu, para quem não sabe, o canal de resina, ele não toca na epiderme, ele é um pouco mais afastado. Isso faz com que todas as plantas que tenham essa característica sejam de fato de parentes do Kuromatsu, ou estejam um cultivar do Kuromatsu, ou um parente, né? Enfim, que vai ter que ser outras análises para te saber qual é o grau de parentesco da família, enfim, né? Não vou entrar muito por esse mérito. Então é o seguinte, se vocês quiserem entrar, ainda dá tempo ainda, né, de entrar no curso. É um curso completíssimo, conceitos que nunca foram dados no Brasil, né? Isso eu tenho certeza, porque eu sou um pesquisador, eu não sou só um bonsaísta, eu sou um pesquisador de bonsai. Nem todo bonsaísta tem que saber os conceitos mais complexos, mas ele tem que saber uma base para a qual ele consiga melhorar o bonsai dele. E a melhora ela tem a ver com elo cultural. Como muita gente não vai ter essa experiência de ir para o Japão, né, saber certas coisas, conviver relacionado à não verbosidade. Quando eu falo conviver à não verbosidade, é que os japoneses, você aprende muito
estando lá e olhando, né? Eles não são muito de se expressar, não sei se faço as perguntas e tudo, mas em viveiros tradicionalistas, até a pergunta tem que ser bem elaborada para ser feita, né? E como eu sou um cara que, praticamente, eu sou um historiador sobre bonsai, né? Sobre os conceitos, sobre esse conceito estético aqui, eu estou fazendo meus próprios gráficos, né? Que eu sou desenhista técnico também, estou fazendo meus próprios gráficos, então tudo isso vai ajudar muito, que vai ser muito embanhado de desenho na hora. Eu faço o desenho aqui, explico, vou explicar, vou desenhando para vocês e vocês vão vendo. Então é muito bacana, o curso está cheio de coisa para quem quer tanto produzir bonsai, porque a gente vai pegar muito nesse lance da produção. Inclusive eu estou vendendo muda, né, de Coromatsu ou de Shikoku. Cada muda vai ficar em torno de R$30, mas se você comprar acima de 100 vai ficar R$10 cada mudinha, tá bom? E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido quanto é a importância de saber termos técnicos, o conceito verdadeiro de baixo para cima, saber o que é uma boa raiz, até para o substrato, saber quais são as camadas de substrato. Então a gente vai começar aqui de baixo, a explicação todinha, até ir no atama, que é o último degrau ali do conceito estético relacionado às formas, tá bom? E para quem quiser mais informação, entre em contato comigo, né? Eu vou deixar o número aqui na descrição e entre em contato aí para vocês entrarem na aula e já ganhar ali os documentários que vem na compra dos módulos, tá bom? Valeu!